Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu te trago mais um vídeo sobre meu mais novo lançamento, meu novo livro lançado por toda a eternidade. É um romance que fala sobre esse triângulo amoroso entre Cauã, Lara e Eduardo. A gente já conheceu muito da história e do contexto ali de Lara e Cauã. Vamos conhecer agora Cauã e Eduarda. Como é o casal Cauã e Eduarda? Vamos lá. O Cauã, ele tem essa sina da Lara, né, gente? Que isso persegue, perturba e machuca ele por anos. Depois de alguns anos sofrendo e tentando superar e tendo recaídas, ele encontra uma garota que muda tudo, que faz essa diferença. E essa guria que muda tudo na vida do Cauã é uma guria que ele tá conhecendo já pelo auge dos 20 e poucos anos dele. Ele tá decepcionado com a vida, ele segue a vida dele, mas ele sempre volta para esse sentimento da Lara. E aqui foi a primeira vez onde ele não sentiu a saudade, a necessidade e também nem lembrou que ele ainda sentia isso, sabe? É como se a presença do Eduardo fosse anestésica. Ele conseguia esquecer, ele não simplesmente não lembrava, não sentia, não mencionava. É como se aquilo tivesse nunca existido, é como se as vozes tivessem calado. É como se aquele sentimento não machucasse mais, não estivesse mais ali. Como se tivesse sido tirado e colocado outro no lugar. É trazer um novo coração, sabe? É estar de volta à vida. Sair daquela fase de escuridão, de dúvidas, de dor, de insatisfação, de ressentimento. Então, quando ele estava com o Eduardo, conhecendo, saindo, quando ele conhecia, quando ele interagia com ela, era um sentimento de paz, de estar de volta em casa, no silêncio, no, na calmaria, sabe? Era ser ele era o bastante. O que é curioso porque eles são completamente opostos, diferentes, e eles justamente esse é o ponto ao qual eles diferem e aproveitam dessas diferenças e brigam também por elas. Porque eles são completamente diferentes de opinião, estilo, tipo, ideal. Então eles não se levavam a sério, eles acabaram ficando se conhecendo aleatoriamente por uma coincidência. E aí que eu digo, gente, as coincidências da vida. Não existe uma coincidência, sabe? Não existe coincidências. Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Às vezes a gente puxa as coisas por uma atração fortíssima de estar muito focado, estar sentindo aquilo tão intenso que aquilo vem para ti, sabe? E também às vezes de Deus, a vida aí, pode, cada um coloca assim a coincidência ou algo maior que parece que sempre acaba voltando pro nosso caminho. Trocando pessoas, personagens, ou aquela mesma pessoa, aquela mesma situação, acaba voltando pra gente aprender, pra gente superar. De tipo assim, ok, seguimos aqui, tu aprendeu outras lições aqui, mas essa aqui tu não aprendeu. Volta pra cá, aprende e depois segue. E com a Eduarda, ele sente essa liberdade de ser ele mesmo, de estar bem, de estar em paz. Então é uma paixão gostosa de curtir, porque eles têm uma química, uma conexão muito legal. E essa questão da sexualidade e sensualidade, eles têm uma tensão sexual, uma química muito grande que eles não esperavam ter, porque eles, no primeiro momento, eles não se sentem atraídos um pelo outro, depois com o toque, com o convívio, que isso acaba acontecendo e surgindo, e aí é tudo para ele. E ali ele entra de cabeça nessa situação. E é um romance muito lindo, sabe? Porque essa solidão, esse grande vazio que ele tinha, não era preenchido, não é substituído, não é uma segunda opção, mas aquilo deixava de existir. É como se por alguns minutos, pelas horas que ele estivesse com aquela pessoa, aquilo apagava. E era uma saída, uma válvula de escape para sair dessa situação com a Lara. Só que o que acontece? Coincidências, um olhar, encontrar, bater de frente com a pessoa, sabe? Tudo isso ia acontecendo ali entre eles, isso ia aumentando a questão. E eles acabam gostando um do outro, justamente porque a Eduarda é o tipo de garota que ela não tinha namorado antes, justamente porque ela gostava das pessoas e as pessoas decepcionavam ela. Ou iludiam, ou não queriam, ou desistiam de última hora, ou acabou que não rolava, sabe? E tipo, ela chegava a ter alguma experiência e ficava, tipo, ela não se sentia segura, sabe? De tantas as vezes que deu errado e que ela saiu machucada. E com o Cauã foi a mesma coisa, e aí dessa última vez com a Lara foi pior ainda. Então os dois sabem a sensação da rejeição, da traição, a dor da perda, de se sentir inválido, insuficiente para outra pessoa, de se sentir mal pelo julgamento de outra pessoa ou por outra pessoa não querer ficar. Então eles tinham passado por mais que eles fossem diferentes, por situações similares, e eles tinham essa empatia, eles entendiam de tipo, ó, eu curto estar contigo, eu não vou fazer contigo a mesma coisa que já fizeram com a gente, com nós dois. Então eles tinham essa troca. Em função disso as coisas foram crescendo. Só que o que deixou pesado a relação deles
eram essas diferenças, porque eles não deixavam ninguém de fora interferir, mas o que tinha dentro interferia e corroía eles. Porque era uma promessa de estar ali, mas vale a pena estar ali para estar magoando e se correndo e correndo o outro junto. E às vezes não vale mais a pena ir embora e deixar a pessoa livre para fazer a recuperação dela e tal, sem acrescentar mais sofrimento. Então, tipo assim, às vezes a promessa de ficar é um ficar e ficar bem. Porque às vezes a gente fica por pena, por dó, porque realmente acredita que pode dar certo. E a gente fica pela outra pessoa e pela relação, mas esse ficar acaba sendo mais doído do que deixar ir. Então é melhor deixar ir. E esse é o caso de Cauã e Eduarda. Um casal intenso, complexo, completo e ao mesmo tempo com essas quebras, com essas falhas. Porque o que afetou Cauã e Lara foram que eles deixaram de fora entrar para dentro. E o que afeta em Cauã e Eduarda é que o de fora não entra, mas eles não conseguem ajeitar a própria bagunça dentro do relacionamento. Esse é o problema deles. E aqui a gente aprende muito sobre esse lance do amor, sabe? Uma nova forma de amar. Porque essas diferenças entre o Cauã e a Eduarda é como se fosse uma ponte e cada diferença fosse um obstáculo para que eles conseguissem estar juntos, sabe? É como se cada um tivesse numa ponta dentro do relacionamento e quisessem se encontrar para seguir o mesmo rumo e essas diferenças fossem obstáculos. Que às vezes eles quebram e ultrapassam e se aproximam mais, e às vezes eles crescem levantando barreiras ao qual eles não conseguem se ver, se comunicar, se respeitar. Então é um dilema, é uma grande diferença de um relacionamento para outro e de um sentimento para outro. Porque com a Eduarda, ele sente essa calmaria, ele sente que tudo tá em paz, que tudo tá em ordem, que é um ótimo lugar para crescer, para ter família, para aprender, para se soltar, para ser ele, sem julgamentos. Mas ele sente falta daquela intensidade com a Lara, de uma pessoa no mesmo nível que ele, no sentido de energia, de compatibilidade, de coisas em comum. E então são coisas diferentes. E com a Lara, ele tem tudo isso, mas ele sente falta do que ele tem com o Eduardo, que é essa promessa de, tipo assim, essa barreira de fora não afeta pessoas, outras pessoas, não tem problema com traição, não. E ele sente essa falta de essa segurança de poder ser ele mesmo, porque a outra pessoa criticava muito o modo dele e duvidava muito. Então, tinha essa complementação, por isso que ele busca as duas versões dele. Amam e estão com essas garotas em períodos diferentes e buscam atravessar para que um tenha aquilo que o outro tem, sabe? Então, muito essa questão do amor próprio dele invejando a ele mesmo e não aceitando seguir em frente, sabe? Querendo ficar ali, tanto para uma quanto para outra, em um lugar que às vezes faz mal. E não é sobre ter tudo perfeito, porque não tem como ter uma pessoa às vezes que te dê tudo, que tenha tudo. Mas a base, o principal, o respeito, a confiança. E cada um tem que saber as suas prioridades, aquilo que prioriza numa relação. E o Cauã tava muito perdido nesse rolê. Ele queria ter tudo ao mesmo tempo e queria lutar por isso e lamentava por isso. E não é o caso. Então, obviamente, que são relações diferentes, pessoas diferentes, universos diferentes. E aí é que acontece o cruzamento, né? Essa falha que vem, que acontece. E aí o Cauã tá nesse rolê de tipo, pra onde eu vou? E aí fica essa questão de será mesmo que é possível? E aqui tá essa questão de se será possível eles encontrarem uma forma de estarem juntos e serem felizes juntos. E aí, com essa complicação no relacionamento de Cauã e Eduardo, ele se pergunta, nossa, será que não valeria mais a pena eu voltar a lutar pelo amor da Lara e não estar nessa situação aqui com a Eduarda, porque eu tentei sair de um lugar para outro onde eu me sentisse bem, confortável, onde as coisas melhorassem. E com a Eduarda eu tenho problemas muito mais graves, mais sérios, mais profundos do que o que eu tinha com a Lara. E aí entra a Lara de volta na cabeça dele, no sentimento dele, ele começa a se questionar, começa a olhar a vida da Lara, a se comparar com o parceiro da Lara, com a vida da Lara, com o que ele queria ter com a Lara, com o que ele poderia ter criado com a Lara e com o que ele tá agora. E aí começa uma guerra interna na cabeça dele, os sentimentos dele. Veremos então o que vai acontecer entre Cauã e Eduarda. Qual vai ser a solução para esse problema entre dois mundos, dois universos diferentes? Sejam bem-vindos a Por Toda a Eternidade.